Olá, oitavo ano. No capítulo 6 do livro, da nossa apostila, a gente vai ver expressões algébricas, tá? Expressões algébricas e sequenciais. Qual o objetivo disso? A gente vai reconhecer monômios, que são monômios semelhantes, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, identificar monômios e polinômios, bem como grau, resolver adições, subtrações, multiplicações e divisões com monômios e polinômios, identificar sequências numéricas recursivas e não recursivas e representar uma sequência numérica por meio de um termo geral. A gente precisa de expressões algébricas que, quando eu utilizo letras e números, na verdade, quando eu utilizo letras, significa que eu tenho um valor para se conhecer ainda, um valor misterioso, digamos assim, tá? Esse valor misterioso, por exemplo, se eu tivesse 3x, x é um mistério. Eu tenho 3x, eu tenho x mais x mais x. Mas quem é x? Isso aqui dá 3x. Quem é x? Não sei quem é x. Mas aqui, quando eu saio da álgebra e vou para o valor exato, tá? Quando eu quero calcular o valor numérico, eu tenho uma relação numérica associada a esse número que é uma incógnita, que é um mistério. Com dicas a gente consegue chegar lá, tá ok? Por enquanto a gente para aqui para entender esse pedacinho. Aí vamos lá. Nas expressões algébricas, tá? A gente tá vendo a redução a termos semelhantes. A gente começa a ver por monômios, tá? Primeiro, uma expressão algébrica significa uma expressão que possui letras e números, possui variáveis. Então, quais exemplos a gente pode ter? A gente tem um exemplo aqui na apostila, na página 73, tá? De xy de AB sobre 2, de 5A ao cubo. O que acontece aqui? A gente tem a parte numérica e a parte da letra. Parte numérica, parte literal. Os monômios, que são esses três termos aqui de cima, mono significa um, tá? Nômio é um termo único. Na verdade, quando eu tenho uma multiplicação de duas letras, eu considero um termo único. Quando eu tenho uma divisão, também considero um termo único. E a gente vai vendo quando que se caracteriza mais de um termo, aos poucos. Calma, vamos lá. Nessa parte única desses monômios, a gente tem o que chamamos de coeficiente. Coeficiente é a parte numérica que está agarradinha à letra. E temos a parte literal, que é, como a gente já tinha falado, a parte da letra. Vejam aqui que menos 1xy, 1 fica invisível, tá? E aí, quando eu destaco o coeficiente, o menos 1 aparece, tá? Nesse exemplo aqui. E o xy é a letra, fica destacado a parte do coeficiente, que é numérica, que está na frente da parte literal, que é a letra. O AB sobre 2 seria 1/2 de AB. E aqui, quando eu separo, destaco o coeficiente, 1/2 aparece. Ah, por que não é o 2? O 2 é denominador, então ele continua sendo denominador. O numerador, que antes só era letra, aparentemente, tem um invisível, então ele se torna visível. E o AB é a parte literal. 4z ao quadrado. Aqui eu já vejo que a parte que o coeficiente é o 4, já está de cara, e que o z ao quadrado é a letra, então, sem problema. Mas o quadrado também é número. É número, mas esse número aqui faz parte da letra, é o expoente da letra, então ele não fica no coeficiente, ele fica na parte literal. Todos os elementos que são coeficientes, tá? Eles têm
o número só da frente do termo, não o que está elevado, o que é a potência, né, o expoente, não. 5 já é de cara o coeficiente. E qual é a parte literal? Não possui, tá? Não tem. Então, vamos lá. Monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? Termos semelhantes. Os termos semelhantes são os termos que possuem a mesma parte literal. Ou seja, mesma letra, com o mesmo expoente, tá? Por exemplo, entre os monômios apresentados no quadro, são semelhantes quem? Quem tem x ao quadrado, que é o 3x ao quadrado e o menos x ao quadrado. Olha, esse aqui é semelhante a esse, tá? Porque eles têm a mesma letra, não o mesmo coeficiente. Número, não. Letra. O 12xy e o menos 7xy. Olha, 12xy e menos 7xy. Também são outros dois semelhantes entre si. E o que tem P, olha, 8P e 2P sobre 5. Só tem o P com grau 1, né? Com o elemento expoente dele, que não aparece, seria 1. Então, eles são o quê? Também são semelhantes. O que tem P, tá? E os outros dois não são semelhantes, por quê? Por que o meio AB ao cubo não é semelhante com 3AB sobre 4? Porque aqui eu tenho elevado B elevado a 3, e esse B não é elevado a nada aparente. Então, eles não são semelhantes por isso. Para eles serem semelhantes, além de ter o A e o B, eu tinha que ter o mesmo expoente do A e do B para os dois. Então, eles não são semelhantes. Tá? Deu para pegar aí? Então, vamos seguir. A atividade eu tô pegando do meu livro, então tá aparecendo o gabarito, mas vocês não se preocupem que tá mais no momento explicativo. Um encanador cobra R$40 por visita, mais R$20 por hora de trabalho. Escreva uma expressão algébrica que represente o ganho do encanador por um número qualquer X de horas trabalhadas. Ele ganha R$20 por hora. Então, cada hora trabalhada seria 20 vezes o X, tá? Ele trabalhou 1 hora, 20 vezes 1 hora, dá R$20. Trabalhou 2 horas, 20 vezes 2 horas, dá R$40. Trabalhou 3 horas, 20 vezes 3 horas, então dá R$60. Mas ele ainda cobra R$40 por visita. Então, a visita dele, mesmo que ele não faça nada, olha, 20 vezes nada vai dar nada. Ele vai cobrar R$40 por ter visitado. Então, qual vai ser a expressão? Vai ser os 40 iniciais fixos, mais 20 vezes o X, que X vai depender do tempo, já que ele quer um número qualquer X, vai depender do tempo em horas que ele gastou trabalhando lá, tá? Aí tá aqui, ó, fica essa representação, tá bom? Eu vou continuar fazendo nos outros vídeos. Página 73 aqui e a gente fecha nesse vídeo.